Sabe aquela sensação ruim que você tem quando você abre o Instagram? Parece que tá todo mundo ficando rico, menos você. O seu amigo agora tá na Europa. O seu parente acabou de pegar um carro de mais de 250 mil reais. O colega do seu trabalho postou um story comendo num restaurante Michelin. E você continua na mesma. É todo dia a mesma coisa. Você rola o feed, você assiste os stories e pensa: será que eu tô ficando para trás? Será que eu sou um fracasso? Você não fala isso para ninguém, mas você sente. Calma. A rede social é uma vitrine de mentiras, mas a sua conta bancária, essa não mente. A pergunta não é se aquela pessoa que você segue é rica ou não. A pergunta é aonde você deveria estar. Você tem 20, 30, 40, 50 anos. Será que o que você construiu até agora é sucesso ou é vergonha? E tá tudo bem olhar para isso com honestidade. Hoje, eu e você vamos acabar com essa dúvida de vez. Quanto dinheiro você deveria ter hoje, de acordo com a sua idade e com o seu padrão de vida? Você vai descobrir se você está adiantado ou se já passou da hora de você correr atrás do prejuízo. Não é para te colocar para baixo. É para finalmente você ter clareza. Porque quando você entende aonde você está, fica muito mais fácil de você enxergar para onde você pode ir. E antes de comparar a sua vida com os outros, a primeira pergunta que você precisa responder é simples: quanto custa a sua vida? Não a vida do seu amigo, não a vida do seu primo, nem a vida de quem você segue no Instagram. A sua. E quando eu falo custo de vida, não é sobreviver, é o custo para você viver bem, com lazer, com viagem, com tudo aquilo que realmente importa para você. Então vamos para a primeira fórmula patrimonial que você tem que ter hoje. Então você vai pegar o seu custo mensal e vai multiplicar por 12. Beleza, aí você já encontrou o valor que está aqui dentro do parênteses. Você vai multiplicá-lo pela sua idade e, por fim, você vai multiplicar por 10%. É isso. É simples, direto, impossível de manipular. Porque essa fórmula, ela não compara você com ninguém. Ela compara você com o seu próprio padrão de vida. Vamos a um exemplo prático. A Nicole, ela tem 28 anos e gasta 3 mil por mês. Então, nós iremos colocar, além do nome dela e da idade que já estão aqui, o custo de vida mensal, que é 3 mil reais. O que nós iremos fazer? Multiplicar por 12 para descobrir o custo anual. No caso da Nicole, é 36 mil reais. Agora, nós vamos pegar esses 36 mil reais e iremos multiplicar pela idade. Qual a idade da Nicole? 28 anos. Então, chegamos ao valor de 1.008.000 reais. Agora, basta aplicar essa regrinha aqui dos 10%. Quanto que é 10% de 1 milhão? 100 mil reais. Aqui no caso, mais precisamente, 100.800. Ou seja, se a Nicole hoje tem 100 mil investidos, ela está no caminho certo. Se ela tem menos, ela está atrasada. Se ela tem mais, ela está comprando tempo de vida. Percebe que aqui não existe glamour? Não tem como comparar a sua vida com influencer de rede social. Isso daqui é o cálculo honesto, cru, feito sob medida para você. E ele também revela algo muito importante. Quem vive caro precisa ter mais. Quem vive barato precisa de menos. Simples assim. Olha o caso do Jorge, 46 anos e gasta 15 mil por mês. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos multiplicar por 12, chegamos ao custo anual do Jorge de 180 mil reais. Qual que é a idade do Jorge? 46 anos. Então, nós multiplicamos
pelos 46 e chegamos a 8.280.000. Aplicamos a regra dos 10% e aqui você percebe qual que é o patrimônio ideal para o Jorge nessa idade e com esses gastos mensais. Patrimônio de R$828.000. Olha o caso do Jorge. Ele gasta 15 mil por mês, anda de carro novo, come sempre nos melhores restaurantes, mas ele tem 46 anos. Se o Jorge não tiver, no mínimo, R$800 mil em investimentos hoje, ele está no caminho para se complicar. Uma demissão pode fazer o castelo desmoronar. Nunca se esqueça disso. Quanto maior o padrão de vida, maior é o tombo. Agora que você sabe qual que deveria ser o seu número hoje, vamos para a segunda metodologia. A que compara você com a sua faixa etária. E aqui muita gente vai descobrir que está anos à frente e outras vão descobrir que está anos para trás. Essa aqui vem dos Estados Unidos e é inclusive utilizada em muitos bancos no Brasil. Vamos ver aonde que você se encaixa. Vem comigo aqui. Deste lado, você tem as faixas de idade, 30, 40, 50 a 60 anos. Aqui, quanto que você tem que ter acumulado para cada faixa de idade. Então, aqui no caso dos 30 anos, uma vez o seu custo anual. Então, um exemplo rápido. Se você gasta 4 mil por mês com 30 anos, quanto que é 4 mil anualizado? R$48 mil. Agora, quando você vai para 40 anos, como é que é o cálculo? Você vai descobrir o quanto que você gasta por mês, aqui no caso 7 mil, e multiplicar por 3 vezes. E aí, nesse caso, você teria que ter quanto? 252 mil. Entendeu a lógica? Então, sempre você vai conferir qual que é a faixa etária que você se encontra, vai descobrir o quanto que você está gastando mês após mês e multiplicar por 12 para descobrir o quanto que é o gasto anual. Descobriu o gasto anual, aí você vai multiplicar ou por uma vez, ou por 3 vezes, ou por 6 vezes, ou por 9 meses. Então, uma pessoa de 60 anos que gasta 15 mil por mês, ela precisa ter de patrimônio, no mínimo, R$1.620.000. É importante ressaltar que esse método que você está vendo aqui, ele é pensado muitas vezes não como toda a renda da sua aposentadoria. Ele é pensado como um complemento do INSS, da Previdência Privada. Se você está no começo da jornada, se ainda não tem patrimônio acumulado, para você, eu criei a comunidade de inteligência financeira RC Club. Se você está querendo evoluir, mas não sabe por onde começar, a RC Club é para você. Agora, se você já tem patrimônio acumulado, nesse caso, você precisa de gente qualificada do seu lado. E é para isso que existe a minha consultoria de investimentos RC Wealth. Basta você clicar no botãozinho azul e preencher o formulário para que a minha equipe possa entrar em contato com você. O link para as duas está aqui embaixo. Vamos colocar isso daqui numa perspectiva prática? Nós temos aqui a Carla, 40 anos. Ela gasta R$8 mil por mês. Então, nós já colocamos aqui as informações da nossa querida Carla. O que nós iremos fazer com esse custo mensal? Vamos multiplicá-lo por 12 e chegamos ao montante de R$96 mil. A Carla tem quantos anos mesmo? 40. Então, 40 anos nós temos que multiplicar por quanto? É por 9? Não. É por 6? Não. É por 3, ó. Então, é isso que nós vamos fazer. Pegamos os 96 mil e multiplicamos por 3. Então, qual que é o patrimônio ideal para a Carla? R$288 mil. Agora, presta muita atenção. Esses números que você está vendo no segundo método, ele não é para você ficar rico. Ele não é para você ficar andando de lancha. É o mínimo exigido
Para quando você chegar lá na velhice, não ser um peso para os seus filhos. Se você olhou para essa régua e você percebeu que você está bem longe, você está atrasado. E essa régua, ela existe por um motivo. Quanto mais velho você fica, menos tempo você tem para corrigir o atraso. E muita gente no Brasil só percebe isso tarde demais. Agora nós vamos para a terceira fórmula, a terceira metodologia. Vamos parar de falar em reais e vamos falar em tempo. Dinheiro nada mais é do que tempo de vida cristalizado. A pergunta aqui não é quanto que você tem. A pergunta aqui é quantos anos de liberdade você já comprou. Porque no final das contas, patrimônio não é número. Patrimônio é tempo. Tempo para respirar, tempo para pensar, tempo para tomar decisões sem desespero. Então, como que é essa fórmula? Anos de vida comprados é igual ao seu patrimônio total dividido pelo seu custo anual. Vamos para a tabelinha ilustrativa que eu montei para facilitar a sua vida. Nessa coluna da esquerda, você tem as faixas etárias. Desde que você é um jovem idealista, romântico, apaixonado, até o momento que você se torna um senhor sábio, experiente, cético, pragmático. É o ciclo da vida, não é mesmo? Aqui você tem os anos de vida comprados. Tá vendo? Segue o meu dedinho aqui, ó. E aqui eu coloquei uma explicação sobre as fases, né? São 3 bolinhas, eu sempre gosto de usar as cores do semáforo, do sinaleiro, cada lugar do Brasil chama de um jeito. Então você tem a fase inicial, que você deixa de vender o almoço para pagar a janta. Depois você vai para a fase de construção, você já aqui pode ser eventualmente demitido ou mudar de carreira, arriscar num projeto sem um grande medo. E aqui nós temos a zona de perigo, porque se você não tem esses anos de vida comprado nessa faixa etária aqui, olha, você está brincando com o perigo. Vamos aqui então para um exemplo prático. O Felipe, ele tem um patrimônio de R$1.500.000. Então, aqui nós iremos colocar 1,5 milhão. E o Felipe tem um gasto de 10 mil por mês. Portanto, por ano, ele gasta 120 mil. Aqui, portanto, nós vamos colocar 120 mil reais. Quanto que é 1,5 milhão dividido por 120 mil? 12,5. E esse número é bom ou ruim para o Felipe? Depende da idade. Então, se o Felipe ele tem 40 anos, poxa, ele está muito bem. Ele deveria ter no mínimo 7 anos de vida comprados. Ele tem 12,5. Agora, se o Felipe tem 60 anos, aí não tá legal, porque ele deveria ter no mínimo 20 anos de vida comprados. E ele tem 12,5. Agora que você já sabe quantos anos de vida estão pagos, só falta uma coisa. Quantos anos você precisa comprar para realmente ser livre? É isso que eu vou te mostrar agora no cálculo final para a liberdade financeira. Recapitulando o que nós já vimos até agora. Você já sabe o quanto que você deveria ter hoje, já sabe onde você se encaixa na idade e já sabe quantos anos da sua vida você já comprou. Falta só uma última pergunta. Quanto que você precisa ter para nunca mais depender de ninguém? Então nós vamos para a última fórmula de hoje. O patrimônio da liberdade é igual ao seu custo mensal multiplicado por 12 meses dividido pela rentabilidade real da carteira. É o que você ganha acima da inflação. Então, se a sua carteira render 12% ao ano e a inflação do período, o IPCA, foi de 5%, você não ganhou 12. 12 é a rentabilidade nominal.
A rentabilidade real aqui nesse caso será de 7%. Não se engane com o número nominal. Inflação destrói o patrimônio. Vou te mostrar na prática com o Juca, de 58 anos, todo estiloso, ele gasta 25 mil por mês para manter o seu padrão de vida. Então nós colocamos aqui os dados do nosso querido Juca, o quanto que ele gasta por mês, é um rapaz de gosto refinado, e aqui o quanto que é o custo anual. Basta multiplicar 25 mil por 12 meses, 300 mil é o que o Juca gasta por ano. Tudo bem. Rentabilidade real da carteira do Juca, ele não faz o cálculo de rentabilidade nominal, ele sabe que isso é coisa de amador. Ele assiste aqui o canal, a rentabilidade real da carteira, 5% ao ano, já líquido da inflação do período. Pois bem, qual que é o patrimônio ideal para o Juca? 6 milhões de reais. Percebe o tamanho do choque? Quem vive uma vida mais cara precisa de um patrimônio bem maior. E aqui está a parte que ninguém fala. É o custo de vida. Se o Juca quer viver como classe A, ele precisa de patrimônio de classe A. E agora que você descobriu aonde que você está, falta a parte mais importante. O que você vai fazer com essa informação? Se você percebeu que está atrasado, se culpar não vai resolver nada. Se você não fizer nada, aí sim, aí a conta chega. Se você está no começo da jornada, se ainda não tem patrimônio acumulado, o seu foco agora não é rentabilidade, é construção, é acumular, é montar base. E para você eu criei a RC Club. Se você está querendo evoluir, mas não sabe por onde começar, a RC Club é o seu lugar. Agora, se você já tem patrimônio acumulado, se está na fase de proteger, organizar, crescer com segurança, aí a conversa é outra. Nesse caso, você precisa de gente qualificada ao seu lado. Por isso existe a RC Wealth, a consultoria de investimentos. Você clica aqui e preenche o formulário. O link para a RC Club e para a RC Wealth estão aqui embaixo, na descrição. Independente de qual fase você está, o importante é que agora você tem clareza. E clareza muda vidas. Então dá o próximo passo. Começa hoje, porque o tempo, ele sempre cobra a conta de quem espera demais.